E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta aí com as gravações dos nossos vídeos aí, sempre ao vivo, né? Lembrando que a intenção do nosso canal é fazer algo mais simples possível, sem edições por enquanto, sem entradas por enquanto, para que seja algo mais sincero, simples e prático possível. Lembrando aí, voltando agora em 2018, né? Já fazia uns 3 meses aí que a gente não gravava, né? O nosso trabalho é sobre, geralmente, Bíblia, teologia e atualidades, tá? Então, a gente faz alguns comentários bíblicos, alguns comentários sobre o que está acontecendo, sempre ligando aí a Bíblia e a teologia, alguns comentários atuais também. Convido você a ir lá no nosso canal, AnteJR, no YouTube, tá? É mais ou menos difícil de achar, né? Porque está no início ainda, mas você acha lá, AnteJR. A gente tem uma série sobre o Sermão do Monte, tem série sobre os 10 Mandamentos, e alguns comentários de algumas coisas nos temas importantes, polêmicos que aconteceram ano passado, né, como a questão do suicídio, a questão de terrorismo e outras questões que aconteceram ano passado, a gente comentou lá. Tem um vídeo, né, maior sobre ideologia de gênero com meu amigo Gustavo. A gente tem um vídeo também sobre temas polêmicos. A gente abordou 6 temas polêmicos, como a legalização da maconha, sobre a igreja e sobre outras coisas também. Então, eu te convido a ir lá no nosso canal no YouTube, AnteJR. Também você pode acompanhar no meu Facebook aí, ou no meu Instagram, que é somente dedicado a isso, tá? Então, começando aqui em 2018, tá? Ainda não tem um tema atual ainda para comentar, então eu vou comentar rapidinho sobre 2 livros que eu terminei, tá? Um ano passado e um agora no começo desse ano. Um eu já tinha prometido, e eu vou comentar rapidinho, é esse aqui, História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia. E Eusébio de Cesareia realmente viveu, gente, entre 263 e 340 depois de Cristo, né? Ele viveu nessa época aqui. Então, ele escreveu sobre os primeiros 4 séculos aí da igreja, tá aí de novo a propaganda, aí do Eusébio de Cesareia. E é muito interessante este livro, gente, para nós aprendermos um pouco do contexto do início da história da igreja. Ele pega desde Jesus e os apóstolos até Constantino, tá? É interessante ver que, para Eusébio de Cesareia, Constantino foi uma bênção, porque durante esses 4 séculos de história da igreja, a igreja teve momentos de paz e de perseguição. Só que a gente vê aqui no livro que os momentos de perseguição foram aumentando continuamente, até o último perseguidor antes de Constantino, que foi Diocleciano, se não me engano, que mandou realmente matar os cristãos, derrubar igrejas que já haviam sido construídas, e aqui a gente derruba um mito que os desigrejados falam, que não haviam igrejas, não haviam casas. Não, no início, os discípulos se reuniam no templo, e eles pararam de se reunir no templo quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Mas quando a igreja cresceu, né, se tornou maior, com mais pessoas, com mais influência, com mais gente com condições, começaram a construir templos normalmente, era algo normal, era algo natural, não tinha esse negócio, aquela pureza, vamos reunir só em casa. Não, era algo normal. Então, Diocleciano mandou destruir os templos, perseguir os cristãos. Aqui fala de muitos testemunhos de mártires, né, que morreram degolados, que morreram queimados, que foram jogados nas prisões, que foram torturados. Tinha cristãos que eram torturados durante 10, 20 anos antes de morrer. Senhores velhos eram torturados, jovens, esposas eram separadas dos maridos, cristãos eram saqueados, muita coisa aconteceu. Ou também imperadores que foram a favor dos cristãos. Houve um momento de paz na igreja, crescimento na teologia, na instrução teológica, no conhecimento da Bíblia, na interpretação da Bíblia, o cuidado puro e simples, natural que eles tinham. Eles não revidaram, a igreja durante esses 400 anos não revidou. Ela não pegou em armas, não pensou em formar um exército, né? Não tinha aquela ideia demoníaca, ainda violenta, de cruzadas ainda, né? Quer dizer, lutar em nome da igreja, lutar em nome de Cristo, lutar em nome da cruz. Não tinha essa ideia, que a gente também não encontra
nos evangelhos. Então, mas durante esses 400 anos, a igreja conseguiu tomar o império com o poder de Deus, que veio o Constantino, né, que se converteu, entre aspas, ao cristianismo, mas tinha, no mínimo, uma simpatia pelo cristianismo, e, coincidentemente, ele, numa disputa de poder entre 3, 4 imperadores, venceu todos, e todos os outros eram contrários ao cristianismo. Então, Constantino, ele revogou as leis que eram contra a igreja, mandou reconstruir as igrejas, mandou devolver o dinheiro para as igrejas, e então foi determinado, depois nos editos, que o cristianismo se tornava, então, a religião oficial do Império Romano, tá certo? Então, leia esse livro, recomendo. É um livro grande, é demorado para ler, eu demorei um tempinho bom para ler ele, mas compensa em lendo para conhecer um pouco da história da igreja. É um livro que eu comecei esse ano terminando, vou falar um pouco dele já rapidinho, porque é só o volume 1, tá? Tá no meu Kindle aí, volume 1 de Salmos, comentário de Salmos de João Calvino. Esse volume 1 já é enorme, tá? E só contém os 30 primeiros salmos, só os 30 primeiros. São 5 volumes que Calvino publicou, tá? Sobre comentário de salmos. Calvino escrevia pra caramba, escrevia demais. Então, e escrevia muito bem, tá? Considerado um dos maiores teólogos da história da igreja, né? Então, sempre compensa ler, como eu gosto muito de ler comentários bíblicos, e os de Calvino são sempre show de bola. E eu resolvi comentar rapidinho aqui sobre esse primeiro volume, porque os primeiros salmos, né, até Salmo 60, 70, mais ou menos, ele foi escrito essa maioria por Davi, realmente, né? E Calvino comenta muito aqui da prática da comunhão de Deus, com Deus de Davi, de como Davi passava por aflições, tribulações, guerras, pecado, violência, perigo de morte, perseguição, doenças, tudo isso ele comenta aqui nesses 30 primeiros capítulos aqui, e mantinha a sua comunhão com Deus, mesmo às vezes vacilando, mesmo às vezes com medo. Então, se você quer aprender sobre a comunhão com Deus verdadeira, não daquela maneira mística, daquela maneira muito espiritualizada que se faz hoje, mas verdadeira no dia a dia, na vida, né? Eu recomendo esses comentários de Calvino. Eu destaquei vários pontos aqui, várias frases, né, de Calvino sobre a vida de Davi, né? Ele vai comentando sobre a vida de Davi, os fatos da vida de Davi, o contexto histórico, e é muito bem fundamentado, né? Não é tão fácil, tá? Não é que os comentários tão fáceis de ler, mas é muito bem fundamentado, destacando pontos teológicos e pontos pastorais. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Queria comentar esses 2 livros para nós iniciarmos o ano de 2018. E convido você a curtir aí o nosso canal, AntiJR, se inscrever, comentar, tá? Que nos ajuda. Se inscreva, comenta, curta aí nos nossos vídeos, espalhe. Estamos no Instagram também, AntiJR, Bíblia e Teologia, no Instagram e nesse Facebook aqui também, por onde eu gravo os vídeos, tá? Deixa aí a sua opinião, se você quer algum tema para a gente comentar, e a gente volta provavelmente com um tema atual no próximo vídeo, tá bom? Obrigado e até a próxima.